Você já viveu momentos intensos na sua vida? Momentos em que parecia que o chão tinha desaparecido e que você não ia dar conta de seguir adiante, né? Às vezes isso acontece, seja porque, né, teve uma situação dramática, perdeu alguém, ou às vezes foi demitida de um trabalho que não esperava, ou às vezes acontecimentos, né, como desastres naturais, digamos assim, né? E a gente às vezes parece que não tem condições de seguir adiante. Mas, ao mesmo tempo, tem uma força dentro de nós que nos faz seguir adiante, por alguns motivos, por algumas situações. Esse é um vídeo que eu acho que vai ajudar você que está aqui, que não é por acaso. Provavelmente você deve estar buscando algo nesse sentido. Então é sobre isso que nós vamos falar. Fique comigo até o final e aí você vai me dizer se foi útil para você ou não isto que nós vamos tratar aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Nichelle e você está no canal A Jornada da Nichelle, uma jornada de autoconhecimento espiritual, um caminho. Aqui nós trabalhamos, falamos sobre autoconhecimento e espiritualidade, mas partindo da minha jornada, de uma experiência que eu vivi. Então eu vou contar situações que eu passei e se isso for útil para você, se pode ajudar você, vai ser muito, muito bom, não é? Bom, eu iniciei esse vídeo falando sobre momentos em que a gente passa por situações intensas. Muitas vezes pode ser sim um luto, né, inesperado, ou mesmo quando uma pessoa ela está adoecida, a gente não quer que a pessoa parta, né? A gente quer ficar ali junto da pessoa. Claro que quando a gente olha para uma situação assim, que a pessoa está no sofrimento, seria melhor que ela pudesse partir. Mas os nossos apegos de estar, querer ter uma presença ali, às vezes não nos permite olhar para outra situação diferente, não é? Mas às vezes não é só perder alguém, né? Um relacionamento também que termina, às vezes de uma forma meio dramática, drástica. Os relacionamentos, acho que são os que mais nos afetam nesse sentido, né? Mas também pode ser uma demissão de um trabalho, que para algumas pessoas parece o fim, né? O fim. E agora, o que eu vou fazer? Ou quando termina um relacionamento, e agora, o que eu vou fazer? É como se nós perdêssemos o chão. Não, na verdade, eu acho que por algum motivo aquilo que acontece é para que a gente possa fazer um novo caminho, para a gente poder caminhar de uma forma diferente. E por isso que eu digo que nada acontece por acaso. Quando eu olho para aquela situação, no momento que eu estou vivendo aquela situação, é dramático, é triste, é ruim, é intenso. Eu posso levar um bom tempo da minha vida, da minha caminhada, sofrendo por aquilo ali. É uma escolha minha. Talvez aquele sofrimento, ele tenha a ver com a minha experiência, com a minha caminhada, com a minha jornada. E eu vou viver todas as nuances desse sofrimento, desde raiva, desde medo, desde a rejeição, a solidão, a ingratidão, a traição. Tem muitos aspectos que eu posso viver através deste momento, deste sentimento. Quer dizer, uma situação que gerou inúmeros sentimentos para que eu pudesse experienciar. Você já tinha pensado sobre este ângulo? Porque às vezes a gente fica muito focado na dor que nós estamos vivendo. Mas essa dor, quando você olha para ela, quando você coloca luz sobre ela, ela está te mostrando inúmeros outros sentimentos, emoções que são benéficas no sentido de você fazer essa experiência. Se eu olho somente um ângulo daquilo que está sendo dado, por exemplo, fui traída. Ah, que droga, fui traída. O que dói quando você sente este momento, esse sentimento da traição? O que você está observando? Aonde está doendo? A raiva? O medo, a insegurança? A gente vai poder observar várias situações que nós estamos ali sendo impactados. E quando eu olho isso de uma forma, sei lá, eu digo amorosa porque é o meu jeito de falar, né? Mas com carinho mesmo, né? Uau, foi benéfico aquilo ali.
Pode até parecer horrível num primeiro momento eu ter sido traída, ter sido abandonada, me sentindo rejeitada por aquela pessoa, por aquele sentimento, por aquela relação. Às vezes, tantos anos que eu estava ali junto e a pessoa me faz isso. Mas e se fosse ao contrário? Se fosse ao contrário, se fosse você que tivesse provocado essa situação, seria diferente? Você estaria vivendo outras coisas. E a pessoa talvez tivesse dito, ok, estava na hora de terminar mesmo, vai. Mas você ficou ali chorando. Como foi com você? Você ficou chorando. É sim, verdade. Cada um de nós tem dentro, né, dessa estrutura que é a nossa vida, a nossa história, tem compartimentos, tem caixinhas que nós guardamos sentimentos, emoções de muitas eras, digamos assim, né? Talvez não só dessa vida, mas de outras e outras, se você acredita nisso. Mas digamos que essa experiência, que é o final de um relacionamento, provocou em você os sentimentos que você já nutria, que provocaram esses sentimentos de raiva, de medo, de insegurança, de dor, de luto mesmo. Mas se esses sentimentos que agora vieram à tona, eles vieram à tona para que a gente pudesse limpar eles, para que a gente pudesse olhar para eles de uma forma diferente, amorosa. Por que que eles estavam ali? Por que que eu guardei? Qual a utilidade de guardar isso? Normalmente, eu costumo pensar, para mim, eu estou falando de mim, né? Enquanto vítima, eu sendo vítima daquele processo que me aconteceu. Eu sendo vítima. E aqui pode ser qualquer situação, tá? Se eu perdi alguém porque morreu, eu vou sofrer me sentindo vítima porque eu fiquei, porque agora eu tenho que viver minha vida sozinha, porque agora eu vou ter que dar conta de todas as situações que estavam envolvidas ali sozinha. Ai Deus, por que eu, por que eu, por que eu, sabe? Ou se você terminou um relacionamento porque, o relacionamento se desgastou, chegou ao final, não porque teve traição, mas porque é natural de um processo. Sabe? Você pode ter combinado e não se lembra mais, ter um contrato de alma de vocês viverem, sei lá, 15 anos, 20 anos, 2 anos, e chegou ao final. Mas aí você esqueceu desse combinado, desse tratado, digamos assim. O outro segue em frente e você fica ali chorando, se vitimizando. Meu Deus, por que que me abandonou? Por que que não gosta de mim? O que que eu tenho de errado? O que que eu fiz de errado? Na verdade, não foi nada disso. Ou se você é demitida de um trabalho, aí você fica se vitimizando, achando que, nossa, mas por quê? Eu dei o meu sangue por esse trabalho, por essa empresa, eu nunca faltei, eu já deixei de fazer tantas coisas por causa disso e ninguém me valorizou. Não tem nada de errado nisso. É um processo, é uma experiência. Só que nós nos apegamos demasiadamente tempo demais naquilo ali. Mas nos apegamos porque não é porque é bonito se apegar, porque é moda, não tem nada a ver com isso. Nós nos apegamos em situações que estão dadas dentro de nós. Coisas, sentimentos, eu falo coisas, mas na verdade são sentimentos, porque é subjetivo, né? Sentimentos que nós guardamos de outras épocas, de outras eras. Eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre como eu me sentia rejeitada, o sentimento de rejeição que eu sentia em função da minha mãe, né? Que a minha mãe tinha me rejeitado e eu não entendia isso. E eu levei essa rejeição da infância para a vida adulta. Então, quando aconteciam coisas de ser demitida de um trabalho, não ter passado num concurso, de um relacionamento que tinha findado, essa rejeição, ela vinha com tudo, assim, sabe? Ela tipo assim, era um outdoor, assim, que ela se mostrava. Tá vendo? Você não é boa, você não é uma pessoa legal, você não foi uma menina legal, por isso a tua mãe te rejeitou. Aquele sentimento era gritante dentro de mim. E eu entrava em pânico, tipo, tá, e agora? O que que eu faço? Gente, tinha muitos momentos assim que eu chorava, porque eu não entendia aquele sentimento. Eu não entendia aquela rejeição. Por que que aquele trabalho está me rejeitando? Aquela empresa está me rejeitando? Puxa, eu estudei tanto para passar naquele concurso e eu não consegui passar. Eu não era boa o suficiente. Eu era burra.
Eu não conseguia. Por quê? E por quê? E por quê? Caraca! Foi aquele relacionamento que acabou. Ah, por que que aquele camarada me deixou? O que que aconteceu? O que que eu tenho de errado? Não tem nada de errado. Era aquele sentimento que estava sendo mostrado. O que, que aquele sentimento queria me dizer? Ele queria que eu me desfizesse dele, não é jogar fora. Eu fui guardando ele junto com todas essas sentimentos outros, esses momentos que eu vivi, que eu senti, e ele foi ficando grandioso. Chegou um momento que ele era maior do que as situações que eu estava vivendo. Eu tinha que resolver isso. Então, quando eu encontro com a minha mãe, que eu tenho a oportunidade de conversar com ela, e eu pergunto sobre esse sentimento que eu tenho de rejeição, de entender assim mesmo que talvez eu tivesse sido adotada, não que isso tivesse sido um problema e tudo mais. E ela me diz isso, não. Ela me conta o que aconteceu, né? Que ela teve que me fazer o desmame e ela teve que se afastar de mim. Veja, não tinha nada de. Ela não me abandonou, literalmente, mas ao mesmo tempo me abandonou. E eu, criança, me senti rejeitada, né? Não tava mais, não tinha mais aquela proximidade. E isso me acompanhou. Então, quando acontece algo agora, voltando para o agora, quando acontece algo na vida da gente neste momento, aquele sentimento que foi guardado, que não foi resolvido, que não foi olhado para ele, porque eu até desconhecia, eu não sabia que tinha esse motivo, né? Eu tinha o sentimento, mas eu desconhecia os fatos. E aí ele volta com tudo. Então, quando ele volta, todas as vezes que acontece algo nesse sentido. O meu relacionamento acabou, eu fui demitida do meu trabalho, eu não passei no concurso. Tudo isso é o fato que aconteceu lá. Então o sentimento volta, ele brota. E nesse momento ele está dizendo isso. Me faça alguma coisa comigo, socorro. E aí eu encontro com a minha mãe, ela me conta, e eu tenho essa compreensão. Eu compreendo por que que eu vivo essas intensidades? Por que que eu parece que eu estou sempre me vitimizando, sendo vítima, que todas as coisas que acontecem comigo é porque eu não sou boa, porque eu não sou legal, porque eu não sei o que fazer, não sei como mudar, não sei isso, não sei aquilo, talvez eu não sirva para aquilo ali. Na verdade, aquele sentimento ele está aparecendo para que eu possa olhar para ele, compreender ele. E gratidão que eu pude fazer isso com a minha mãe enquanto ela estava viva, porque eu pude ter essa compreensão. Então era isso, foi isso, nossa. Claro que não era pequeno, era uma coisa grandiosa, foi um fato, né, impactante na vida dela e na minha vida. Mas veja, se você está vivendo esta dificuldade agora, esse luto, esse momento intenso na sua vida, talvez, eu não estou dizendo aqui que é uma verdade, mas talvez você tenha que olhar para a sua história. Em que momentos da sua história, dos seus marcos históricos, você tenha vivido momentos assim impactantes que trouxe com você, guardando esse sentimento para o momento atual, aonde ele se mostra por inteiro. Então, é isso. Talvez você tenha que fazer uma autoanálise, uma autorreflexão para compreender este momento que você está vivendo agora, que está impactando a sua vida. Não só agora, mas talvez tenha impactado em muitos momentos, mas você não tinha percebido, não tinha se dado conta. Então, através da observação, a gente começa a iluminar, olhar tudo isso. Veja, eu sempre gosto de comentar isso, né? Questionar é colocar luz naquilo que a gente está vivendo, naquilo que a gente está sentindo, digamos assim. Se você está vivendo este momento, né, digamos assim, perdeu alguém, está num sofrimento, se vitimizando, você pode se perguntar, por que que eu estou me sentindo desta forma? Um relacionamento que já não estava bom, um trabalho que não era legal, situações que, mesmo que você tenha perdido através de uma pessoa tenha partido, e você tenha que continuar vivendo, né? Por que esse sofrimento tão grande que está me causando essa dor, este luto, essa intensidade? Aí você está colocando luz naquilo ali. E essa luz ela pode iluminar e te mostrar exatamente o que está acontecendo, em que momentos da sua vida você já sentiu isso semelhante. Porque que não foi agora que aconteceu isso. Já vem acontecendo de outros momentos. É o acúmulo energético que eu costumo falar. Nós, há tempos atrás, nós vivemos intensamente as dores, o luto,
tudo, 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 tudo intenso. O nosso vitimismo, ele foi ao extremo. Ó Deus, ó vida. Tem um desenho aí que fala sobre isso. Ó Deus, ó vida, por que comigo? Então, o vitimismo parecia ser só nosso. A dor é muito intensa e nós não compreendíamos isso, quando na verdade são experiências que nós escolhemos viver. São experiências, nuances de experiência, para alguns muito mais fortes, mais doloridos, e para outros com menos intensidade. E agora nós estamos passando por um processo de mudança, mudança de era, mudança de energia, mudança de linha do tempo. Nós vamos viver agora com uma intensidade diferente para outras coisas. Em vez da dor, nós vamos viver agora mais o amor, escolher viver mais o amor, a alegria, as emoções mais, digamos, gratificantes. Já passamos por isso, mas se você ainda está presa nessas emoções, nesse sentimento, nesse vitimismo, talvez você esteja aqui exatamente por isso, buscando encontrar algo que ajude você a se libertar, a se liberar. E o canal da Nichelle, a jornada da Nichelle, talvez seja um começo de um caminho, aonde você possa compreender que não precisa mais viver esse vitimismo. Essa experiência, ela pode chegar ao fim, ela pode ter um fim, que não foi ruim aquele relacionamento ter terminado, que na verdade foi maravilhoso, porque oportunizou a você viver outras experiências, conhecer outras pessoas, outros estilos de vida, outros formatos. Aquele trabalho que é onde você foi demitida, que ótimo, porque o universo te abriu outras oportunidades, outras portas. Mesmo que você não tenha mais conseguido um emprego formal, né, com carteira assinada, você teve a oportunidade de se recriar, mostrar aquilo que você sabe fazer em qualquer lugar. Você começou a trabalhar como autônoma, né? Ou for fazer outras coisas na vida que você não podia fazer em função que você estava preso lá. Olha quantas coisas maravilhosas podem acontecer se você se permitir olhar para outras possibilidades, sob outro ângulo, e não mais do vitimismo. O vitimismo, na verdade, agora, se você já viveu isso, não cabe mais. Mas se você nunca viveu, ok, se oportunize viver, mas não fique presa neste momento. Porque sim, as mudanças estão nos levando para outras energias. E energias maravilhosas, se nós nos permitirmos viver. Mas lembrando sempre que cada um está vivendo no seu momento, no seu tempo. Se ainda não é o momento de findar, de acabar com essa experiência, você vai continuar se vitimizando, mesmo tendo novas energias, novas possibilidades. É de cada um, e não tem certo nem errado, cada um vivendo a sua experiência. Eu lembro que eu já vivi isso intensamente, dores. Então, no momento que eu me libertei, e eu tive essa oportunidade, através desse diálogo que eu tive com a minha mãe, foi tão maravilhoso. Claro que eu não deixei de viver, em alguns outros momentos, o vitimismo. Mas quando eles vieram com uma intensidade menor, porque eu me dava conta, por que eu estou aqui parada, vivendo isso? Por que eu estou sofrendo com isso? Eu já em seguida, eu já olhava para outra situação, para outro momento, eu já mudava aquela energia, aquela vibração, e eu partia para viver outras coisas. Vocês entendem? Quer dizer, uma coisa que eu não fico mais presa naquele padrão repetitivo de dor, de sofrimento, mas cada um sabe do seu processo, cada um sabe aonde está neste momento da vida. A Nichelle não está dizendo aqui que você tem que largar tudo, abandonar tudo, não, porque se você não findou essa experiência, você vai continuar vivendo ela em outro momento, com outro relacionamento, com outro trabalho, sabe? Vai se repetir aquela circunstância, aquela situação, porque ainda você não está pronta para se liberar, se libertar. Por isso que, se você olhar para a sua história agora, neste momento, fazendo uma análise do que tudo que foi vivido, por que você está vivendo isso agora, e você ter essa compreensão, pode ser através de uma ajuda terapêutica, pode ser através de uma literatura, de um filme, qualquer situação que tenha essa oportunidade de fazer essa autorreflexão, você pode seguir adiante num caminho mais suave, mais leve, mais tranquilo. Então, mas ainda tem que viver essas intensidades, esse enlutamento, esse vitimismo, você vai viver até findar. E aí é você que decide. Essas escolhas, elas são individuais, elas são
pessoais, elas são singulares. Não, ninguém pode determinar aquilo que você escolheu viver. Só você sabe, somente você. Se isso está desconfortável na tua vida, aí sim, opa, eu quero olhar para isso. Eu quero mudar isso. Então, esse é um canal que vai te ajudar a fazer essa mudança. Gratidão por você estar aqui. Eu espero ter ajudado você, porque esse é o objetivo do canal, ajudar. Ajudar a construir caminhos novos, ajudar a vibrar numa energia mais suave, a criar coisas amorosas na sua vida. Se libertar, se assim você desejar, de todo o vitimismo e fluir amorosamente. Gratidão, gratidão imensa. E se você estar aqui, aproveita, se não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho, compartilhe com alguém que realmente precise ter esse entendimento, ter esse conhecimento, e ao fazer isso o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo e vai ajudar tantas outras pessoas. Olha que maravilha. E deixa um comentário se assim você desejar, tá bom? Beijo no coração, namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você.